Graças e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado sempre ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a Ele toda a honra, toda a glória ao Senhor, Ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou com uma passagem aqui, está lendo a palavra de Deus, que eu sempre falo que a palavra de Deus é o refrigério para o nosso coração. Nós estamos vivendo dias difíceis, E a palavra de Deus, ela é o manual de sobrevivência, É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela que nos traz as condições e os meios, De nos livrarmos, de suportarmos todas as coisas que estão por vir, ou que já estão aí, e as que estão por vir, Porque só o Senhor é Deus, só Jesus Cristo salva, tá bom? Só Jesus Cristo salva. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que o homem faz ou vem a fazer é paliativo, Mas quem salva verdadeiramente é o Senhor, tá? É o nosso Deus Todo-Poderoso e Soberano, E nisso ele enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, e a palavra de Deus diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar lendo em Mateus 4, louvado seja Deus, Que eu acho uma palavra muito poderosa, uma mensagem muito poderosa. Eu, como sempre, não tenho nada escrito, nada de mim mesmo, mas para passar para os irmãos. Mas eu vou estar lendo e vou comentar alguma coisa rápida para não tomar muito tempo também, porque a hora passa muito rápido e, como sempre, aqui no meu setor de trabalho, que é mais silencioso, Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Vamos estar lendo aqui Mateus 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito. Louvado seja Deus. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória desses reinos, E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra poderosa que entra com uma flecha nos nossos corações, No livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo de número 12, a palavra de Deus, ela diz, poderosamente para o nosso coração, que a palavra de Deus,
é mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes ou de dois lados, né? E vai até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula. E ela é apta para discernir os propósitos do coração e do pensamento, né? Poderosa, louvado seja o nome do Senhor. Mas voltando aqui para a palavra de Deus, nós vemos aqui um ato de insistência do mal sobre a vida do ser humano. Jesus aqui, ele foi transportado pelo Espírito Santo, né, ao deserto, né? E muitas das vezes, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes nós somos transportados e nem sentimos, nem percebemos, diante de algum problema, diante de alguma causa, né? Até difícil de nos conter, difícil de nos controlar, mas é mais para o nosso crescimento espiritual, né? Diante de algum problema difícil, uma enfermidade, uma tentação, ou algum tipo de, vamos dizer assim, como é que eu posso falar, né? Algum tipo de situação difícil que nós somos colocados de frente, ou ser colocado diante da nossa frente, à nossa frente, para que nós venhamos suportar, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é para que nós venhamos desistir da posição do nosso foco, que é Jesus Cristo, a nossa salvação. Não, não é para desistir, né? Às vezes os problemas vêm que a gente não consegue suportar, para que a gente venha dobrar os nossos joelhos, né, e levantar um clamor ao Senhor. O Senhor sabe todas as coisas e jamais Ele vai te dar condições que não venha ali dar um livramento, né, após. Você jamais vai te dar uma causa que você não possa suportar ou vencer, né? Nós podemos vencer todas as coisas. Não se sinta derrotado, não se sinta perdido, né? Sem situação, achando que você está sozinho, de forma alguma. Então, Jesus foi conduzido ali pelo diabo ao deserto, foi conduzido pelo Espírito, né, ao deserto para ser tentado, né? E ali, então, quando apareceu ali o tentador, né, depois daqueles dias que jejuando, né? Louvado seja o nome de Jesus. E o diabo então falou com ele, mandou, né? Ordenando, dando ordem, né? Então, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda. Imagina, né? Manda que essas pedras se tornem pães, né? Então, agora trazendo para nós, diante de situações difíceis, né, às vezes vem a solução para um problema que nem é Deus que está te dando essa solução. Nós temos que observar em oração, né, e perguntar a Deus: Senhor, é o Senhor que está falando comigo? Eu vou ter que resolver esse problema dessa forma, né? Aí, muitas das vezes, com um vizinho, muitas das vezes com um filho, muitas das vezes com um patrão, muitas das vezes com o nosso pastor, muitas das vezes com o nosso irmão, né? E nós não ficamos sem saber qual a situação. Mas o diabo, como ele é tentador, ele coloca coisas rápidas, uma situação, vai lá, briga com ele, não aceita isso não. Vamos orar a Deus primeiramente, buscar a face do Senhor, né? Porque nós estamos vendo aqui que o diabo ele chegou e falou: manda que essas pedras se transformem. Você não é filho de Deus? Quantas vezes você já nos escutou isso? Você não é crente? Ué, então faça isso. Você não é crente? Vai, né? Resolve isso aí. Aí nós temos que buscar a face do Senhor, né? Ainda que a gente ache que seja Deus que está falando ao nosso coração, nós temos que buscar a face do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, Jeremias 33, versículo 3, né? E mostrar-te-ei coisas grandes e novas que não sabe, né? E aqui a palavra de Deus ainda continua, né? Aqui embaixo, diz: nem só de pão viverá o Jesus, diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então revista-se de toda a armadura de Deus, leia a Bíblia, busca a solução dos seus problemas em cima da palavra de Deus, né? Não aquilo que vem do teu coração, porque o coração do homem é enganoso, viu? O coração do homem é enganoso. Às vezes tu recebe uma resposta no seu coração e não é do seu coração. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Então nós temos que pensar antes de falar, antes de resolver alguma coisa. Busque a face do Senhor Jesus. Isso que nós temos que fazer. E então aqui diz assim: nem só de pão virá o homem, mas toda a palavra do Senhor. Então diz aqui ainda que o diabo transportou
transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, né? Então, aqui nós estamos vendo a insistência de Satanás na vida de uma pessoa, né? Nós estamos vendo a insistência. Ele não parou quando Jesus deu a resposta que ele podia transformar as pedras em pão, mas ele continuou, ele pegou e levou a Jesus num pináculo do alto, um pináculo do templo, né, um pináculo alto, né, e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, né? Porque está escrito, ainda botando a palavra de Deus em prova, né? Porque está escrito, não está escrito? Então pula daqui para baixo, como se ele estivesse falando assim, dessa forma, né? Ali levou Jesus e mandou eles pular dali de cima. Lança-se daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e não deixar e tomar-te-ão nas suas mãos e não deixará que você tropece em alguma pedra. Imagine isso, né? Nós não precisamos botar Deus à prova de forma alguma, né? Nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Não precisamos ouvir a voz de Satanás. Eu posso fazer isso assim porque eu sou um filho de Deus. Eu posso fazer isso assim porque o Senhor é comigo por onde quer que eu ande. É com você. Mas preste atenção se é Deus que está falando para você fazer certas coisas que você está fazendo, que nós vamos fazer, ou que até eu estou fazendo. Será que é Deus que está falando mesmo? Né? Temos que raciocinar, usar a mente, mais do que o coração da gente. Porque o coração, conforme eu falei, é enganoso, conforme diz aqui a palavra de Deus, né? Então o diabo chegou e falou: salta daqui para baixo, se lança daí para baixo, você não vai morrer não, né? Muitas vezes você chega num lugar perigoso e vai lá, eu vou porque eu vou, não vai acontecer nada comigo. Ué, está botando Deus à prova? Por quê? Será que é Deus que está falando com você? Eu vou em lugar assim, vou em lugar tal, e eu faço, aconteço, porque Deus é comigo. É Deus que está falando, Deus que está mandando você ir, realmente, né? Isso não é soberba, não? Será que não é uma soberba que está entrando no seu coração, no nosso coração? Né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, fique com essa palavra no seu coração. Jesus, Ele te ama, tá? Seja um homem de Deus reforçado e revestido com a armadura do Senhor. Amém. Graças a Deus. Jesus te ama. Eu também. Amém. Glória a Deus.